Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada dos números do Fundo de Agronegócio FTCA11, olhando o relatório mais recente deles, o de janeiro de 2026. A ideia é entender o que esses dados todos querem dizer na prática. Bom, vamos começar com uma pergunta que não quer calar, né? Aquela que todo mundo que investe sempre se faz. Afinal, como é que foi a performance do fundo? E o número principal, aquele que salta aos olhos, é este aqui, um rendimento de 139% do CDI. Olha, só para a gente ter uma ideia, num cenário de juros altos como o nosso, conseguir superar o CDI com essa folga toda é, sem dúvida, um resultado muito, mas muito forte. E o que isso significa no bolso de quem investe? Bom, isso se converteu numa distribuição de 13 centavos de real por cota ao longo do mês. E tem mais um detalhe importante aqui. Essa performance toda foi entregue para uma base de cotistas que não para de crescer, já passando dos 7.700 investidores. Isso mostra que a confiança no fundo está aumentando. Certo. Agora, mais interessante do que só ver os números é entender o que está por trás deles, qual é a estratégia. Vamos dar uma olhada em como a gestão do fundo está pensando o jogo nesse momento. O fato é que o momento da economia não é dos mais fáceis, né? A gente está com a taxa Selic lá em cima, o que acaba apertando as margens de lucro para novos investimentos. É um ambiente bem desafiador para navegar. E qual foi a resposta da gestão para isso? Uma postura bem cautelosa, focada em 3 pilares. Primeiro, aumentar o dinheiro em caixa. Segundo, diminuir a exposição a riscos do mercado. E terceiro, ser muito seletivo, fazer só alocações cirúrgicas. Em outras palavras, a ordem é proteger o capital e ficar de olho nas melhores oportunidades que podem aparecer. Beleza? Com essa estratégia defensiva em mente, a pergunta é: onde o dinheiro do fundo está investido de fato? Vamos mergulhar na carteira. Olha só que interessante, a esmagadora maioria da carteira, 92%, está ligada ao CDI. Isso quer dizer que o fundo se beneficia diretamente dos juros altos, porque os rendimentos sobem junto com a taxa básica. É uma posição bem inteligente para o cenário atual. E aqui a gente vê um ponto crucial, a diversificação. O dinheiro não está todo numa cesta só. Pelo contrário, está espalhado em 30 ativos diferentes, de 13 setores distintos e em 15 estados. Isso é fundamental para diminuir riscos. Agora, para ter um panorama completo e transparente, a gente precisa falar também dos ativos que estão com alguma dificuldade na carteira. É importante entender como a gestão está lidando com isso. Atualmente, são 2 os ativos que pedem mais atenção. O CRA Castilhos, que está em recuperação, e o Cricotribá, que ficou inadimplente e já tem uma ação na justiça. Cada um está num estágio diferente. No caso do Castilhos, o caminho para resolver a situação é bem claro. As fazendas que foram dadas como garantia da dívida vão a leilão para que o valor seja pago. Já no caso do CRI Cotribá, a situação é de inadimplência. Por isso, foi adotada uma medida contábil chamada Stop Accrual. O que isso quer dizer? Basicamente, o fundo para de registrar os juros desse ativo como se fossem receita. Só vai contar esse dinheiro quando ele de fato entrar no caixa. É uma medida de prudência. Mas o ponto mais importante sobre esse ativo é a segurança que ele tem. Existe um indicador chamado Loan to Value, que mede a relação entre o tamanho da dívida e o valor da garantia. E aqui, ele é de apenas 0,28. Traduzindo, a dívida representa só 28% do valor total do imóvel dado como garantia. Ou seja, existe uma margem de segurança enorme para recuperar esse crédito. Certo. Então vamos amarrar todas essas pontas. O que essa história toda do mês de janeiro nos conta sobre o fundo FTCA11? Resumindo, o que marcou o mês de janeiro foi, sem dúvida, um resultado muito forte, que veio de uma estratégia bem pensada, bem defensiva para o momento. Tudo isso apoiado numa carteira super diversificada e, claro, numa gestão transparente até mesmo na hora de lidar com os problemas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para os próximos meses. Será que essa abordagem mais defensiva, mais cautelosa, tem fôlego para continuar entregando uma performance tão boa assim? É, sem dúvida, algo para a gente ficar de olho.